Olha, vamos dar uma olhada lá no portal R7. Lá você vai ver que o navio grego, que a gente está falando, e é suspeito do vazamento de óleo nas praias do Nordeste, tinha capacidade de transportar até 178 milhões de litros de óleo. Ainda não há informações sobre a quantidade de produto que o barco Bobolina transportava no dia do vazamento. Até agora, a quantidade de óleo retirada das praias aqui no Brasil já chega a 2.000 toneladas. Você pode conferir todos os detalhes sobre esse assunto lá na reportagem do Marcos Rogério Lopes no portal R7. Ainda nesse assunto, para entender melhor quais são os responsáveis ou como os possíveis responsáveis pelo derramamento do óleo podem ser penalizados, eu converso agora com Saulo Stefanoni Ali, especialista em direito internacional, para explicar com a gente. Saulo, obrigado por conversar conosco aqui no Link News. Saulo, a gente já tem um suspeito, mas acho que o que a maior parte da população não entende é como funciona isso agora. Como, se caso seja comprovado mesmo que esse navio que derramou óleo na costa brasileira, como ele pode ser punido, já que era em águas marítimas internacionais, não propriamente na zona ali brasileira da costa? Boa noite, é um prazer. De fato, é uma questão de direito internacional. Há muitas convenções que podem nos socorrer, mas há uma convenção muito importante, que é a Convenção de Montego Bay, que trata sobre o direito do mar, e ela vai nos dar regras muito claras sobre como conduzir esse caso. É evidente que haverá muitas polêmicas ainda envolvidas, né? A defesa dos acusados certamente vai acabar explorando de algum modo as possibilidades, mas o que se espera daqui para frente é também um envolvimento do estado de bandeira do navio, né? Segundo as informações que nos chegam até agora, o Brasil já acionou a Interpol com o objetivo de conseguir apoio na apuração de informações, né? Ainda uma fase investigativa. A partir disso, a Convenção de Montego Bay vai nos dizer que as autoridades que devem ser acionadas são as autoridades gregas, que é a autoridade da bandeira do navio, se confirmar que realmente foi esse o navio, né? E aí, então, há tanto o tratamento da questão do ponto de vista criminal, porque há um crime ambiental gravíssimo, e há também a questão a ser tratada do ponto de vista da reparação, da responsabilização, né, pelos prejuízos causados. E Saulo, você falou, né, que tem que contactar o país da bandeira do navio, no caso seria a Grécia. E aí, onde seria julgado esse caso? Porque tem a Grécia e também tem o Brasil. De fato, seria julgado aqui no Brasil ou um tribunal internacional? Como funcionaria isso? A expectativa é de que haja uma colaboração, né? Há agora um envolvimento de instâncias diplomáticas e há também um envolvimento de autoridades de diversos estados. Afinal de contas, esse navio possivelmente derramou petróleo enquanto navegava por águas internacionais, né? E os efeitos desse fato afetaram o Brasil, né? Então foi um ato que é ilícito de qualquer modo, cometido em águas, né? E em um navio de bandeira grega. E o Brasil é que sofreu os grandes prejuízos. Então, num primeiro momento, a Grécia, as autoridades gregas precisarão ser acionadas, porque, de fato, do ponto de vista da Convenção, elas são a autoridade competente nesse momento, né? Será impossível, muito difícil, o Brasil agir sem a colaboração das autoridades gregas, inclusive porque o navio e os seus tripulantes já não se encontram no território brasileiro,
né? Nós não teríamos, por exemplo, como empreender, por exemplo, uma perseguição ao navio, né? Isso não seria possível. Então, nós precisamos, no primeiro momento, do envolvimento da autoridade grega, se confirmar essa informação. E a gente, muito confiante de que haverá uma sensibilização internacional, de que haverá seriedade dos envolvidos, das autoridades envolvidas, né? Mas numa suposta hipótese de não haver a colaboração das autoridades internacionais, né, das autoridades estrangeiras, aí sim é possível levar essa questão para um tribunal internacional, sim, né? Há um tribunal que é específico para assuntos dessa natureza, em Hamburgo, e há também a Corte Internacional de Justiça, né? Qualquer um dos dois tribunais, no âmbito internacional, né, supondo que há um conflito entre dois estados, os dois tribunais poderiam ser acionados pelo Brasil. Inclusive, convém mencionar que o direito internacional ele tem alguns casos muito importantes envolvendo acidentes com navios, fatos envolvendo navios, porque, afinal de contas, o transporte por navios é uma coisa muito antiga, né? Envolve diversos estados, sempre envolveu, e, infelizmente, às vezes acontecem tragédias como esta, né? Que demandam a cooperação de vários estados para que a gente possa punir os responsáveis, adotar medidas para que esse tipo de fato não torne a ocorrer, seja em relação ao patrimônio natural que está aqui no Brasil ou em relação ao patrimônio natural que está em outros lugares do planeta, né? E também para reparar os danos, afinal de contas, há um prejuízo grande a ser reparado aqui, né? É muito triste, a gente vai assistindo as imagens, entristece qualquer um, mas além a gente precisa recuperar e é preciso meios materiais para a recuperação desses danos, e os meios materiais, na verdade, precisam ser agora buscados com a cooperação das outras autoridades. Saulo, obrigado pela participação aqui conosco no Link News e pelas explicações. Imagino que a gente vai falar ainda muito sobre esse assunto, deve se arrastar por um bom tempo, mas já agradeço de antemão e até uma próxima, Saulo. Prazer, até a próxima.